Vocês aguentam ouvir mais uma palavra? Acho que já receberam uma no começo, assim, né? Eu vou deixar mais 15 minutos? Não. Menos? 10 minutos. Abra aí a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Ah? Atos 12. A Betina trouxe coisinha da de baixo esse tamanho, tem que fazer mais sopa. Por isso que ele tá batendo tudo. Não vai nem. Já começou a pular. Atos 12. Não achou aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Tem uma versão bíblica que diz que abriu automaticamente. Pedro, tornando a si, disse-lhe: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes, e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça por mais essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço que o teu Espírito Santo nos guie, Senhor, para comunicar conosco o que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Algo que Deus tem ministrado muito nos últimos dias, muito mesmo, né, sobre ansiedade. Eu creio que, como eu já falei em outras pregações, a nossa geração é a geração da ansiedade. Talvez em toda a história da humanidade é a geração onde mais existam doenças psicossomáticas, problemas de depressão. Nunca se vendeu tanto ansiolítico, né? Hoje, até pessoas que consideradas assim normais tomam ansiolítico, né? Tem pastor que toma ansiolítico. Não sou contra, né? Já cheguei a tomar uma vez na minha vida. Agora, por que essa mensagem, né? Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que quem serve a Deus, tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo, e no tempo de Deus tudo é formoso, né? E por que essa passagem, né? Essa passagem ela fala que Pedro havia sido preso, né? Tiago foi o primeiro mártir, né, da história da igreja. Tiago, que era irmão de João, aqui nessa ocasião ele é morto ao fio da espada. Então a gente vê aqui
o relato de um dos primeiros mártires, né? Apesar que Estevão morreu antes, né? Só que Estevão não era da equipe de 12 de Jesus, né? E Tiago era da equipe de 12 de Jesus, né? E, claro, quando a igreja começou a crescer, houve uma perseguição religiosa. Por quê? Porque os judeus começaram a perder espaço, começaram a perder terreno. Uma nova religião, entre aspas, estava nascendo, que era o cristianismo. E essa nova religião começou a tomar espaço. E os judeus começaram a perder espaço, começaram a perder campo e começaram a ficar incomodados. Herodes, como um bom político, um bom governante, vocês sabem como é que funcionam os políticos, né? Os políticos, para poder agradar o povo, estão dispostos a tudo. E naquela época, inclusive a matar, inclusive a prender. E o que então Herodes fez? Sabendo que era muito agradável para os judeus matar e até mesmo prender, ou prender até mesmo matar, a nova religião que estava surgindo, os cristãos, ele então mata Tiago e manda prender Pedro. E enquanto Pedro estava preso, isso aconteceu bem na época da Páscoa, que era uma festa judaica, muito conhecida, também conhecida como festa dos pães asmos, que a Páscoa do judeu ela era celebrada com pão sem fermento, com cordeiro e com ervas amargas. Quem lembra a Páscoa, a primeira Páscoa instituída, Então a libertação do povo do Egito, Deus mandou sacrificar um cordeiro, eles tinham que comer do cordeiro com ervas amargas, pães asmos, e durante a noite eles tinham que pegar o sangue daquele cordeiro, aspergir nos umbrais da porta, porque à noite Deus ia enviar um anjo destruidor que ia matar todos os primogênitos do Egito. Mas as famílias dos hebreus, onde tinha o sangue demarcado, o sangue do cordeiro, o anjo ia poupar. Então ali foi estabelecida a primeira Páscoa. A gente sabe que aquela primeira Páscoa está apontando para a nossa Páscoa, que é quando Deus enviou Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que com o seu sangue nos libertou de todo o pecado. A verdadeira libertação, não apenas uma escravidão de um reino, no caso ali o Egito, um reino físico, mas agora a libertação da escravidão do pecado. Jesus nos torna livres com o seu sangue da maldição do pecado e da condenação e da culpa do pecado. Porque o pecado, além de trazer maldição, ele ainda traz a condenação. E Jesus, com o seu sangue, nos livrou da maldição e da condenação. Nos livrou da culpa e dos efeitos do pecado. Então hoje eu não preciso mais guardar sentimento de culpa e nem mais nenhum tipo de condenação. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui o judeu estava celebrando, naquele período, a festa dos pães asmos, que era a Páscoa do judeu. A Páscoa do judeu. E nesse período, Pedro então foi preso. E a Bíblia então diz que quando a igreja ficou sabendo que Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração. Olha só a sintonia. Deus falou muito comigo nessas férias sobre a palavra harmonia. Falou muito não vou exagerar, mas falou comigo sobre a palavra harmonia. Até gravei um vídeo de 12 minutos sobre a palavra harmonia. Mas aí, olha só a sintonia, a harmonia que existia na igreja primitiva. Quando eles ficaram sabendo que Pedro estava preso, todo mundo começou a orar sem cessar. Olha só como eles tinham uma ligação entre eles, O amor que eles tinham. Será que nós oramos uns pelos outros? Eu fosse perguntar aqui, quantos de nós estamos orando uns pelos outros? Será que todos estão orando uns pelos outros? A igreja primitiva, ela tinha a prática da oração. A oração era algo comum, era algo diário. Se a gente for ler aqui no comecinho de Atos capítulo 2, a igreja do primeiro amor, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se fala muito em avivamento,
né? Não existe avivamento sem oração. Agora, a oração não é só num período de campanha. A oração não deve ser só quando o pastor marca uma programação especial. A oração ela tem que ser uma prática diária das nossas vidas. Todo dia eu tenho que orar. Todo dia. A Bíblia diz, orai sem cessar. Eu tenho que orar sempre. E nas minhas orações eu preciso me lembrar de orar pelos meus irmãos. Amém? Então a Bíblia diz que naquele momento Pedro estava preso e para cada preso tinha 4 guardas. 2 ficavam amarrados junto com o bandido e os outros 2 ficavam do lado de fora do cárcere guardando a vida dele. Então era 4 para 1. Né? Tinha 4 para cuidar de Pedro. E naquele momento, Pedro conseguiu até o ponto de dormir. Olha só, a paz, né, que Deus dá para um filho dele. Imagina você estar preso na cadeia, preso, cuidado por 4, vigiado por 4, você conseguir dormir, né? Para cuidar de 2, né, Vanessa? Não é fácil dormir, né? Imagina quando é 4 te cuidando. Mas ali era 4 cuidando de Pedro, não era Pedro cuidando de 4, né? Mas Pedro conseguiu dormir no meio daquela situação. Né? E de repente Deus envia um anjo. E quando Deus envia um anjo, a Bíblia diz, tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram nas mãos as algemas. Disse-lhe o anjo, né, cinge-te, calça as suas sandálias, e o fez. Disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue. Pedro, saindo, o seguia. Eu gosto de uma versão bíblica que fala que quando o anjo entrou no cárcere, né, que ele rompeu as algemas, as portas do cárcere abriram automaticamente. Na tua versão fala automaticamente? Então eu gosto dessa palavra automaticamente. Quando chega o tempo de Deus para a nossa vida, as portas se abrem automaticamente. Por que muitas vezes a gente fica ansioso? Né? Eu comecei falando sobre a ansiedade. Né? Por que a gente fica ansioso? Por que a gente sofre com ansiedade? Por que toma remédio para a ansiedade? Por que fica doente por causa da ansiedade? Porque a gente tem dificuldade de esperar. Né? Eu gravei um vídeo ainda ontem, né? O Salmo 40. Né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e atentou o meu clamor. A nossa geração tem dificuldade de esperar. Como é difícil esperar. Né? Nós não somos treinados para esperar. Nós não fomos feitos para esperar. A gente não gosta de esperar. Só que com Deus a gente precisa aprender a esperar. Os nossos sonhos, as promessas que Deus tem para a nossa vida, tudo que Deus tem para nós tem um tempo certo para se cumprir. Não acontece de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Tem o tempo certo, tem a hora certa. E para isso eu vou precisar aprender a passar pelo teste do tempo. Né? Dói no coração. A Bíblia fala que a promessa adiada faz adoecer o coração. Faz a pessoa ficar doente. Mas nós precisamos aprender a esperar. Deus não vai aliviar com a gente. Tudo tem a hora certa. Quando Deus decidiu soltar Pedro, Ele mandou o anjo e a porta se abriu automaticamente. Assim é na nossa vida. Quando chega a hora certa para acontecer cada coisa, as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu não preciso arrombar a porta. Eu não preciso matar o sentinela. Eu não preciso quebrar a corrente. Né? Lembra de Paulo? Porque ali só uma intervenção divina. Só uma intervenção divina. Paulo e Silas na prisão também, perto da meia-noite, eles começaram a orar e adorar, e Deus mandou lá um terremoto. Ninguém precisou arrombar a prisão, ninguém precisou furar, fazer buraco, como os bandidos fazem lá para São Paulo, né? Os caras, eles conseguem cavar e sair, né? Hoje em dia não conseguem mais, né? Mas no passado tu via os bandidos fugindo das cadeias, né? Ninguém precisou fazer nada disso. Então quando chega a hora certa, Deus abre a porta. As portas, eu quero profetizar que em 2025 Deus vai abrir muitas portas para a gente, amém? Deus, na verdade, Ele já tem uma porta aberta. Né? Uma grande porta Ele tem aberta para nós, né? Que ninguém poderá fechar. Mas quando Deus abre uma porta, atrás dessa porta tem novas portas. Né? Então Deus Ele quer nos introduzir em novos níveis, em novos ambientes, em novos lugares. Deus tem coisas
para nós que os nossos olhos não viram e nossos ouvidos não ouviram. É o que diz a Bíblia. Mas para mim poder adentrar esses lugares, eu preciso estar preparado. E Deus não é irresponsável, Ele não vai me introduzir em novos ambientes, em novas geografias, em novos lugares sem estar preparado. Então eu preciso me preparar. Conforme o sonho que Deus colocou no meu coração, eu preciso me preparar para esse sonho. Ok? E quando chega a hora certa que Deus identificou, você está pronto, está preparado, Deus te coloca. Entendeu? E a porta se abre automaticamente. Não precisa fazer esforço, não precisa fazer nada de excepcional. O próprio Deus abre a porta. Né? Agora o que me chama a atenção aqui, para mim indo para o final. Quando o anjo se encontrou com Pedro, olha o que o anjo falou. Primeiro, levanta-te. Primeiro que Pedro estava dormindo, né? Aí Pedro, o anjo resplandeceu a luz e o despertou. Primeira coisa que o anjo faz, despertar. Todos nós que estivermos em alguma situação de dormência espiritual, Deus vai nos despertar. Porque Deus precisa, nesse tempo, de uma igreja que despertou. Uma igreja que está ligada. Uma igreja que está vigilante. Né? Minha esposa falou aqui da volta de Jesus. A volta de Jesus se aproxima. E ele não vai vir uma igreja, não vai vir buscar uma igreja dormindo, ele quer buscar uma igreja que está acordada. Quantos lembram das 10 virgens, né? 5 tinham azeite na lâmpada e 5 deixou faltar azeite. Qual Deus espera que Ele nos encontre com azeite, né? Despertados, avivados e com azeite na lâmpada. Primeira coisa que o anjo faz, nos desperta. Segundo, ele disse, levanta-te depressa. Né? O que eu aprendo aqui? Muitos de nós passamos por muitas guerras. E dependendo das guerras, às vezes a gente adoece, a gente cai, a gente fica paralisado e a gente não consegue mais reagir. E o anjo disse, levanta-te, depressa, levanta-te. É Deus dizendo para a gente, vamos se levantar. Eu não posso ficar caído. Né? Por mais que eu possa ter passado por situações difíceis, por mais que deu tudo errado na nossa vida, por mais que o nosso ministério aqui tem uma história, posso dizer, difícil, né? A gente está aí lutando, né, para não deixar esse fogo apagar. Né? Só me dá o texto ali, Atos. Atos 12. Eu estou agora no versículo 7. Deus quer nos levantar. Amém? E Ele está dizendo para nós nessa noite, levanta-te. Né? Não se entregue aos pontos. Vamos lá, vamos se levantar. Né? Eu estou lendo aqui, estou me lembrando daquela passagem quando Davi ele chega de uma guerra, né, lá em Ziglag, e o inimigo tinha destruído a cidade, botou fogo em tudo, levou a mulher de Davi, levou todo mundo como escravo. Davi, diz que ele chorou até não ter mais força. Chegou ao ponto de chorar até não ter mais força. Mas depois de chorar até não ter mais força, ele pegou a estola sacerdotal, buscou o Senhor e disse, Senhor, o que eu faço? Persegue a tropa. E Davi se levantou e foi perseguir. E a Bíblia diz que Davi restituiu tudo que o inimigo tinha levado, ele trouxe tudo de volta. E é a mesma coisa. Deus tem falado sobre restituição. 2025 vai ser um ano de restituição. Tudo que o inimigo levou, Deus vai devolver de volta. Quanto você acredita? Amém? Mas para isso nós temos que nos levantar. Eu não posso entregar os pontos para o inimigo. Amém? Amém. Depois, levanta-te e põe as sandálias. Sandália na Bíblia fala do quê? Sandálias do Evangelho da Paz. Né? Sandálias fala de pregação do Evangelho da Paz. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçados do Evangelho da Paz, Efésios 6. Né? Põe as sandálias, levanta-te e põe as sandálias. Ou seja, levanta-te e volta a pregar a minha palavra. Volta a anunciar o Evangelho. Volta a falar de Jesus. Começa dentro da tua própria casa, né? A mulher sábia edifica o lar, né? Com os nossos filhos, são nossos primeiros discípulos, né? A pequenininha ainda já começa a torcer o pepino, né? De pequenininho. Então, começa dentro da nossa casa. Eu tenho que pregar
que Deus tem falado muito sobre família, sobre pregar o evangelho para minha casa. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, né? Ensina a criança, perdão, Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando crescer, não se desviará dele. Lá em Deuteronômio diz, né? Tu inculcarás o livro dessa lei na cabeça da criança. Tem que inculcar, né? Fala, tu vai pregar essa palavra, vai colocar nos umbrais da porta. Tu vai falar durante o dia, sentado na mesa com as crianças, tu vai falar essa palavra, né? Às vezes a gente falha, às vezes a gente toma café com os filhos, almoça com os filhos, janta com os filhos e não cita nem um versículo bíblico. Passou o dia e nem um versículo bíblico. Lembra do marido? Né? Que ele fazia com os filhos. É. Nós temos que nos arrepender, voltar a ensinar a Bíblia para a nossa família. Pegava a Bíblia, né? Todo almoço lia com os filhos, orava, explicava para as filhas, né? É. Em Efésios tem uma passagem, não precisa abrir, uma passagem bem interessante que diz aqui, ó: vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que eu, como marido, como homem, eu tenho que purificar a minha esposa com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, eu tenho que santificar a minha esposa pregando a palavra para ela. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. E a mulher sábia também tem que pregar a palavra para mim. Então a mulher prega para o marido e o marido prega para a mulher. E os dois pregam para os filhos. Quantos estão entendendo? Esse é o desafio. Então a pregação do evangelho começa dentro da minha casa. O meu Ednum, o meu jardim do Éden. Lembra quando eu falei aqui, quando eu cheguei lá de Curitiba, né? Meu jardim do Éden, o meu Ednum. Então começa dentro da minha casa e depois no meu ambiente de trabalho e no mundo. Né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Né? Coloca as sandálias, disse o anjo. Né? E depois, o que mais que ele falou? Lança as costas, a capa e segue-me. O que é a capa? A capa era uma cobertura. Era uma roupa que era colocada por cima de uma outra roupa. Era uma capa. Então o que isso está falando? Isso está falando de revestimento. Ou seja, se encha do Espírito. Se revista. Né? Não sai para pregar o evangelho de qualquer jeito, você não vai levar uma surra do inimigo. Eu tenho que me revestir. Coloca a capa, ou seja, se revista. Né? Por que Deus não permitiu a igreja ser enviada antes de Pentecostes? Porque sem o Espírito Santo a igreja não tinha poder. Aí Deus disse, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois de ser revestido de poder, aí agora vocês vão pregar o evangelho. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Primeiro eu me encho de poder. Como é que eu faço? Enchei-vos do Espírito. Eu tenho que me encher, né? Me encher do Espírito. Como diz lá em Efésios 5, né? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que é um ingrediente para se encher do Espírito, né? Se alimentando da palavra, ouvindo e cantando louvores, se encher do Espírito. Isso é o que representa a capa. Eu preciso estar forte para poder lutar essa batalha de trazer as pessoas do reino das trevas para o reino da luz, através da pregação do Evangelho. Por fim, eu quero chamar a atenção aqui, o versículo 12. Depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, né? Que é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. A gente chama de Marcos, mas o nome dele completo era João Marcos. Não sei se todo mundo sabia disso, né? É esse João Marcos aqui. Quando Pedro saiu da prisão, ele foi para a casa da mãe de João Marcos, né? Que tinha por sobrenome Marcos, né?
onde muitos se encontraram reunidos e oravam. Para onde é que eles foram? Eles foram para um templo? Quando saíram da prisão, eles foram para uma casa. Né? Foram para uma célula, que nem a gente está aqui. Ó, né? Eu quero dizer para vocês que existe uma batalha no mundo espiritual hoje muito grande, né, do inferno, tentando paralisar esse trabalho das células, esse trabalho dos pequenos grupos. Né? Porque a igreja primitiva ela cresceu assim, ela cresceu nas casas. Né? Tudo começa dentro de uma casa. Né? O evangelho começou dentro da casa de Jesus. Né? Jesus também tinha uma casa. Teve uma célula na casa de Jesus também. Há quem diga, né, que aquele lugar onde o paralítico entrou, né, trouxeram aquele paralítico, né, pelo telhado, né, e desceram lá dentro daquela casa. Há quem diga que era a casa de Jesus. Né? Mas enfim, Deus tem interesse de fazer de cada casa um ponto de pregação. Deus quer fazer de cada casa um Edinum de Deus, um jardim do Éden, um lugar de harmonia onde as pessoas se sintam atraídas pela pregação do Evangelho. Então, e como a minha esposa fez a citação aqui de Obed-Edom, né? A palavra de Deus fala no Antigo Testamento que houve um tempo onde Davi deixou a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, durante 90 dias na casa de uma família, a família de Obed-Edom, e durante os 90 dias onde a arca ficou naquela casa, tudo prosperou naquela casa. E nós cremos que quando alguém abre a sua casa para realizar uma célula, Deus prospera essa família. Nós cremos nisso. Né? E nós já vimos isso acontecer muitas vezes. Né? Quantos discípulos nossos, né? Eu me lembro que lá no começo, quando todo mundo fez encontro com Deus, estava todo mundo prosperando, todo mundo trocando de carro, né? Estava uma loucura, né? E Deus realmente abençoa. Né? E eu creio que tá começando um novo tempo, onde Deus realmente vai prosperar a igreja dele, só que agora é um novo tempo. Né? É uma prosperidade consciente, é uma prosperidade com uma educação, onde a igreja vai ser preparada para prosperar sem se corromper. Porque muitos no passado se corromperam com a prosperidade que Deus deu para eles. Né? E hoje Deus quer nos prosperar, mas sem se corromper. Vinha no meu coração enquanto eu estava louvando ali, o Espírito Santo me lembrou. O apóstolo René ele compartilhou, ele teve num evento que tem lá em Brasília, todo ano, chamado Coplab. Ele estava compartilhando que ele conheceu lá a história de um pastor dos Estados Unidos, que ele era um pastor empresário, assim que nem eu. E esse pastor empresário, ele administrava 200 empresas lá nos Estados Unidos e mais uma igreja. Então, na nossa mente, assim, é uma loucura. Né? Como é que eu vou dar conta de cuidar de 200 empresas e ainda cuidar de uma igreja? Né? Parece que não tem lógica isso, né? Mas é que para cada um Deus dá uma medida. Eu não consigo me ver eu tocando 200 empresas. Né? Eu tenho uma pequena empresinha, né? Já é um trabalho para dar conta da minha família, da nossa célula. Estou ajudando a minha mãe lá em Canelinha, Tijuca. Né? Mas para aquele pastor, Deus deu essa missão para ele. Para um empresário que cuidava de uma igreja. Então, para cada um, Deus dá uma medida. E se Deus quiser dar, cada um, Deus tem uma medida. Né? Agora, o nosso foco é pregar o Evangelho. Eles se reuniam naquela casa e ali eles se reuniam e oravam. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Né? Então, vocês nunca deixem eu, pastor Cristo, esquecer que esse lugar aqui é um lugar de oração. E a gente vai encerrar com oração. Amém? Vamos ficar de pé? Eu botei toda a pregação ali, o resumo no grupo do Ministério. Quem não vê, tem o resumo. Amém. Então, queridos, esse lugar também é um lugar de oração. A gente vai estar orando por tudo que a gente pregou, mas também queremos dar a oportunidade para vocês, se vocês lembrarem de alguém que vocês gostariam de orar, para alguém da família, algum colega de trabalho, ou até mesmo por vocês, se alguém está precisando de alguma oração específica. Meu genro. Está orando pelo Marco Antônio, que estava doente. Eu também quero a cura, quero que saia todas essas pedras e cistos e nódulos que não me pertencem. Sim, Amém. Amém, amém. Eu quero orar também por esse exame aí, que Deus, primeiramente, Deus abra as portas para fazer o exame, e depois que dê tudo certo. Né? Amém. Por mim, pela minha família. Amém, dona
Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças, Pai, pela tua presença nesse lugar, Pai. Por tudo que o Senhor ministrou os nossos corações nessa noite, Pai. E queremos te pedir, Pai, que verdadeiramente o Senhor venha, assim como aquele anjo despertou a Pedro, Pai, que o Senhor venha estar despertando a cada um de nós, Pai, para o cumprimento do nosso chamado, Pai, para colocar os nossos dons e talentos à disposição do teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai, coloca sandálias novas nos nossos pés, Pai. Reveste-nos do teu poder, do teu Espírito Santo, Pai. E não nos deixe esquecer do propósito que nós temos, Pai. Em primeiro lugar, de pregar o Evangelho na nossa casa, Pai. Fazer dos nossos filhos, dos nossos familiares, ó Pai, fazer de cada um deles um verdadeiro discípulo de Jesus, Pai. E na sequência, Pai, que nós possamos ser capazes também de anunciar o Evangelho entre os nossos conhecidos, colegas de trabalho, vizinhos, parentes e assim por diante, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu trono, Pai, todos os pedidos que aqui foram feitos, Pai. Tu leu o meu coração, o coração da pastora Patrícia, do Valmir, da dona Ivânia, da Vanessa, Pai. Tu ouviu os pedidos que aqui foram feitos, ó Pai. Nós colocamos todos esses pedidos dentro do teu trono, Pai. E te pedimos que o Senhor, segundo a tua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, atenda para cada um desses pedidos, Pai. E que o Senhor venha fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que temos pedido ou pensado, segundo o teu poder que nós opera. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus. Um abraço ao seu irmão. Amém. Jesus.